Olá, estamos começando a quinta sessão do curso de segurança do paciente. Nessa sessão, então, nós vamos aprender com os erros e aplicar os princípios da gestão do risco utilizando ferramentas de gestão de risco. Os objetivos, então, são compreender o que é gerência, gerenciamento ou gestão dos riscos e erros em saúde e ser capaz de utilizar instrumentos, ferramentas retrospectivos e prospectivos de gerenciamento dos riscos. Nós vamos dividir em três partes. A primeira parte, como identificar os riscos e erros, como avaliar os riscos e erros e, finalmente, como prevenir os riscos e erros. Como identificar os riscos, então, é uma atribuição do núcleo de segurança do paciente, ainda que essa unidade tenha um setor de gestão do risco. Esse setor deve ser ligado ao núcleo de segurança do paciente. A gestão do risco, então, engloba a identificação, a análise, a avaliação, a comunicação e o controle dos riscos e eventos adversos que afetam aquela unidade e o seu entorno. Como é que nós vamos fazer, então? A primeira grande medida é fazendo a notificação dos erros, insistindo na notificação dos erros e dos near misses, dos erros e dos quase erros que acontecem naquela unidade. Independente de notificação, fazendo a busca ativa de riscos e erros. Um não exclui o outro. O núcleo de segurança do paciente deve fazer busca ativa de riscos e erros, sistemática. E, finalmente, usando alguns instrumentos, algumas ferramentas de gestão dos riscos para melhor identificá-los. Como avaliar os riscos? Nós vamos utilizar o Protocolo de Londres. O Protocolo de Londres ele é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, conforme o guia deixa claro, e também é preconizado pelo Ministério de Saúde do Brasil, conforme está no caderno 7 da Anvisa. Esse protocolo ele foi criado em 1998, claro que essa é uma versão adaptada, e ele foi criado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Londres e tem a grande vantagem de usar o modelo de acidente organizacional de James Reason, que é um modelo que foca nos fatores organizacionais, que fornecem condições e às vezes até mesmo induzem a ocorrência dos erros. Ele não foca na questão pessoal, ele tem uma visão sistêmica, como James Reason preconiza, uma visão sistêmica dos erros. Ele tem uma abordagem sistemática, bem estruturada, e ele é calcado em entrevistas com diversos profissionais que estão de alguma forma ligados àquele erro ou àquele risco. Ele, conforme James Reason diz, os danos são uma consequência de falhas latentes que estão no back, né, que você não vê, que o operador que vai cometer a falha não percebe que está sendo induzida para cometê-la, e pelas falhas ativas, que são aquelas falhas que o operador comete na hora da ação. Então, o dano é uma consequência de falhas latentes e falhas ativas. Então, nós temos que, para evitar os danos, entender e reconhecer o que são falhas latentes, o que são falhas ativas. Falhas latentes, então, correspondem a dois grandes grupos. Um da cultura organizacional, que diz respeito às decisões estratégicas de gestão e processos organizacionais ruins, e o outro, alguns fatores que contribuem, como o ambiente, como a equipe, né, e indivíduos, os próprios profissionais, a tarefa, o modelo da ação que ele vai fazer, e alguns fatores contribuintes relativos ao paciente. Então, esses dois grandes grupos dizem respeito às falhas latentes, aquela falha que o operador não percebe que estão acontecendo, mas que estão induzindo ao erro. E as falhas ativas, não. As falhas ativas, James Reason prefere chamar de problemas de prestação do cuidado, ou PPC, e não de erros, violações ou atos inseguros. Mas, no fundo, esses problemas de prestação de cuidados são relativos a alguns atos inseguros cometidos pelos profissionais, erros cometidos pelos profissionais e violações cometidas
pelos profissionais. Então, as falhas latentes são alguma coisa que ocorre na gestão e no ambiente, e os problemas de prestação do cuidado ocorrem com o operador, no momento da ação. Então, as falhas ativas ocorrem na hora em que o erro acontece pelo operador, pelo profissional de saúde. Quais são os fatores relativos à cultura organizacional? Diz respeito à estrutura e o contexto inadequado, políticas, falta de políticas ou políticas e protocolos e normas ambíguos, pouco claros, restrições financeiras, aquela unidade tem dificuldade financeira, portanto, obviamente está sujeita a maior risco de erro, né? E, sobretudo, a cultura de segurança entre os seus funcionários disseminada pela alta gestão, né? E prioridades ruins, como, por exemplo, a segurança não é a prioridade daquela unidade, ele, por exemplo, prioriza o lucro. Isso também é um outro fator que culturalmente vai levar ao maior risco e erro. E os fatores contribuintes do ambiente são ambientes hospitalares, cenários com interrupções frequentes, barulhento, iluminação inadequada, horários inadequados de funcionamento, carga de trabalho excessiva, manutenção inadequada dos aparelhos ou mesmo do prédio, design e estrutura inadequados, equipamentos obsoletos e falta de apoio administrativo ou gerencial, ou seja, o profissional da ponta não tem apoio dos seus gestores. Com relação à equipe, os fatores que mais contribuem são a falta de ajuda, a falta de supervisão, a falta de liderança, não há equipe sem uma liderança, a falta de consistência dessa equipe e a falta de comunicação. Na verdade, o trabalho em equipe é, de fato, o pilar mais importante do trabalho seguro dos profissionais, de modo que a falta da equipe, que é uma coisa que no nosso meio é muito comum, habitualmente não temos equipes coesas trabalhando no cuidado, então a falta da equipe ou uma equipe inadequada é o grande fator contribuinte para o erro. Com relação ao indivíduo, às questões humanas, as questões pessoais dos profissionais, a gente poderia citar, sobretudo, saúde física, o profissional vai trabalhar doente, ou com problemas mentais, ou com efeito de álcool, sobre efeito de álcool, de alguns medicamentos, e ainda tem um outro fator importante, que é a competência, que diz respeito ao conhecimento, habilidades e atitudes que aquele indivíduo tem, ou que não tem para desenvolver aquela ação. Então, a falta do conhecimento, ou um conhecimento ainda escasso para fazer aquela ação que ele está programado fazer, é de fato um fator contribuinte, né, para o erro. São os erros de aplicação, os equívocos de aplicação de conhecimento. Ele aplica mal os conhecimentos. Tarefa. Aquela tarefa ela é clara, está clara sobre o que deve ser feito e quem deve fazer, o desenho dela é lógico, existem protocolos e regras que sustentam, que dão apoio ao profissional que está fazendo aquela ação e, sobretudo, auxiliares de tomada de decisão se o profissional estiver na ponta fazendo a ação, se há alguns outros auxiliares, como, por exemplo, guidelines, pactos, enfim, qualquer tomada de decisão que a alta direção dê apoio ou a direção imediata dê apoio àquele profissional. Finalmente, os fatores relativos ao paciente. A complexidade e a gravidade da doença são os fatores mais importantes que arriscam o paciente a ser vítima de um erro. Então, quanto mais complexa e mais grave é a sua doença, mais risco ele tem de ser vítima de um erro e o profissional de errar. A comunicação com o paciente é sempre um problema. A relação médico-paciente, ela é o pilar, de fato, do cuidado. E o paciente precisa
fazer a sua parte, precisa também participar do seu tratamento, do seu cuidado, e às vezes a comunicação não é fácil, por conta dos fatores, nós estamos discutindo aqui os fatores do paciente. O paciente está agressivo, está apático, não quer saber, enfim, ou tem dificuldades de entendimento, né? Tem alguns problemas cognitivos. Então, esses fatores do paciente também contribuem para o erro. Com relação às falhas ativas que ocorrem no momento da ação, que são os problemas de prestação do cuidado, temos os atos inseguros, que dizem respeito à falha em monitorizar, observar o agir do profissional, quando ele toma decisões incorretas, né, sobre todos os aspectos, tanto técnicos quanto administrativos, planejamento incorreto, erro de diagnóstico, não ajudar quando necessário, falha na comunicação, aí a falha da comunicação é do profissional e não do paciente, falha de comunicação entre o profissional e os outros profissionais, ou entre o profissional e o paciente ou o seu cuidador. E não passar o plantão, não passar o caso, handover inadequado ou ausente. Esses são considerados por James Reason problemas de prestação do cuidado que devem ser identificados como fatores contribuintes para o erro. Erros nós já vimos, erros correspondem a lapsos, deslizes, equívocos na aplicação de regra ou na aplicação de conhecimento e, finalmente, as violações. Lembrando que violações são sempre intencionais e os erros são sempre não intencionais. As violações a gente já viu, né, em aulas anteriores, podem ser rotineiras, necessárias ou por otimização. Como que nós fazemos para que esses fatores não atinjam o paciente e, portanto, não levem ao dano ao paciente? Criando defesas e barreiras, conforme nós já vimos na famosa teoria de James Reason, e que são aquelas fatias do queijo suíço cheias de buracos que quase nunca se coincidem, mas se esses buracos se coincidem, os erros vão passar, né, sem qualquer barreira e vão causar dano ao paciente. E que barreiras são essas, que defesas são essas para evitar o dano? Primeiro de tudo, POPs e normas por escrito. Um cuidado seguro, uma organização que cuida com segurança do paciente, tem tudo por escrito, porque são auxiliares de decisões, são mecanismos auxiliares de tomada de decisão. POPs e normas, regras, protocolos por escrito e não apenas verbalmente. Capacitação permanente do pessoal da ponta. O pessoal da ponta, assim como o pessoal de gestão, precisa estar capacitado para o trabalho que está desenvolvendo. Padronização dos cuidados. Padronização significa dizer todo mundo faz do mesmo jeito. Porque está escrito, porque está treinado assim. Eles treinam em fazer tudo do mesmo jeito. Para que isso? Para que haja uma consistência no cuidado prestado por aquela organização como um todo. Simplificação dos processos. Quanto mais simples é um processo, menos risco ele tem de ter algum erro. Então, simplificação o mais possível de todos os processos do cuidado e de administração também. Sempre que possível, conseguir a automação. Né? Automação é um auxiliar para que o erro não ocorra. Automação na hora de ter um prontuário eletrônico, automação dos equipamentos, sempre alguns alertas automáticos. E, finalmente, ergonomia na sua estrutura predial e ergonomia nos equipamentos e nos mobiliários, porque é desta forma que se evitam as quedas, né? Uma maca com uma ergonomia perfeita, um prédio com rampas para evitar quedas, né? Também dos profissionais, enfim.
estrutura ergonômica e equipamentos ergonômicos, que já é inclusive uma especialização, uma especialidade da engenharia hospitalar. Muito bem. Quais são as etapas do Protocolo de Londres? São 7 etapas: decisão de investigar o dano ou o risco, selecionar os investigadores, coletar, organizar e registrar os dados, estabelecer a cronologia dos fatos, definir os protocolos de prestação de cuidados, os problemas de prestação de cuidado, identificar os fatores contribuintes e, finalmente, fazer recomendações e um plano de ação para que aquele erro identificado não volte a ocorrer. Vamos ver um por um. Por que decisão de investigar o dano ou o risco? Pela seriedade e natureza das suas consequências, para aquela organização, para os pacientes, para a sociedade de uma maneira geral e para os próprios profissionais. Pela gravidade potencial que aquele risco, pode não ter sido um erro ainda ocorrido, mas o potencial risco que ele tem de causar de fato um dano ao paciente a qualquer momento. De modo que, se você identifica um risco, é preciso que ele seja corrigido mesmo e principalmente antes de ele ocasionar um erro. Pelo grande potencial de aprendizagem daquela população de profissionais e de pacientes. Eles acabam que muda a cultura. Quanto mais você investiga um dano ou um risco, as pessoas vão tomando consciência do que está acontecendo naquela unidade, até mesmo os próprios pacientes, e começam a tomar conta e ser protagonistas do seu próprio cuidado, que é o que nós queremos. Selecionar os investigadores, então, tem que ter sempre alguém esperto em investigação e análise, algum que conheça bem o uso desses instrumentos para ajudar na hora de preencher o instrumento. Um funcionário da gestão, idealmente que seja o diretor técnico, mas também pode ser outro tipo de chefe de clínica, chefe de enfermagem, alguém que esteja comprometido com a gestão, para também estar comprometido com aquela investigação. Os funcionários do setor onde ocorreu o erro, exceto aqueles ou aquele que está envolvido no erro, evidentemente. E, eventualmente, você pode precisar de um consultor externo, como, por exemplo, um engenheiro clínico ou um advogado, por exemplo. Não é muito comum, mas pode acontecer. Coletar, organizar e registrar os dados. A investigação, as entrevistas são o meio mais importante do Protocolo de Londres. Existem técnicas para o entrevistador muito bem definidas para que o entrevistador possa apoiar o entrevistado, evitando críticas e julgamentos. O indivíduo que está fazendo a entrevista, ele não é um juiz, ele está utilizando uma ferramenta para descobrir as causas raízes, mas ele não é o juiz daquele entrevistado, e aquele profissional não pode se sentir intimidado pela entrevista, e por isso existem técnicas muito bem definidas que vocês podem encontrar no caderno 7 da Anvisa. A entrevista completa deve ser curta, deve durar no máximo 30 minutos, e todos os fatos devem ser colhidos o mais rápido possível e registrados e guardados devidamente, copiados se for preciso. Estabelecer a cronologia dos fatos. Para identificar a cronologia, você pode usar várias formas: fluxograma, linha do tempo, coluna do tempo, ou simplesmente uma planilha de Excel para guardar e deixar claro como que as coisas foram acontecendo, a cronologia dos fatos. As entrevistas e depoimentos dos prontuários e os prontuários devem ser registrados e organizados muito bem. Colocar esse mapa, ainda que como um rascunho, no local bem visível para que todos possam ver, inclusive os entrevistados, facilitando o trabalho da equipe. Aí vem a fase mais importante do Protocolo de Londres, que é a análise da causa raiz. A análise da causa raiz são aqueles problemas que nós já vimos, são aquelas falhas ativas e falhas latentes que nós vamos tentar descobrir
definir os problemas da prestação do cuidado e vamos identificar os fatores contribuintes. Sem dúvida, é nesse momento, é a quinta e a sexta fase em que nós utilizamos instrumentos, ferramentas para análise da causa raiz. Por quê? Da causa ou das causas raiz. Quase sempre existe mais de uma causa raiz. Nós não podemos nos limitar ao que nós vemos. Nós temos que buscar o que nós não estamos vendo, por isso o nome é causa raiz. A raiz geralmente está embaixo da terra e a gente não consegue perceber. Existem várias ferramentas que buscam a causa raiz, mas nós vamos citar apenas duas, que são as mais comuns, porque quase todas elas foram criadas para a indústria. E duas delas são mais adaptadas, mais facilmente adaptáveis para o cuidado, para o erro em saúde. Um deles, e o mais frequente usado, é o gráfico de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe. É uma das 7 ferramentas da qualidade e ele é usado com bastante frequência, talvez seja o mais frequentemente utilizado em saúde. O gráfico de Ishikawa, então, ele foi inicialmente criado pela indústria e ele trabalhava com o que eles chamavam de 6M. Mão de obra, máquinas e equipamentos, materiais, métodos, meio ambiente e medição. Esses são os grupos importantes, os grupos mais utilizados, que mais são utilizados até hoje na indústria. Você tem os grandes grupos e os subgrupos dentro desses grupos. Você pode ter todos eles influindo no erro, ou você pode ter um ou dois ou outros. Em saúde, o que habitualmente nós utilizamos são estes grandes grupos que fazem parte do protocolo de Londres, que é aquele diagrama de James Reason que eu mostrei ainda há pouco. Lembram? Tarefa, equipe, gestão, paciente, indivíduos e ambiente. Então, são 6 grupos que habitualmente estão envolvidos nesses erros. Podem ter outros, ou podem ter subgrupos destes, né? Como, por exemplo, entre equipe, você pode dizer falta de comunicação. É uma causa, é um subgrupo da equipe. Ambiente, iluminação, por exemplo, né? É um subgrupo. E o efeito foi o erro. O erro que aconteceu. É este efeito que nós estamos descobrindo qual dentro da espinha de peixe vai levar à espinha principal. Tem espinhas principais, tem a espinha do meio, que é aquela espinha maior que vai levar ao efeito, ou erro. O segundo instrumento que nós podemos utilizar, um instrumento extremamente simples, chamado Investigação dos 5 Porquês, criado pela Toyota, por Taiichi Ohno, do sistema de produção da Toyota, muitos anos atrás. Ele identificou que em torno de 5 porquês consecutivos que você faça a uma mesma pergunta, por que aconteceu esse erro? Aí vem a resposta, por quê e por quê? E você fazendo, em média, 5 porquês consecutivos, você acaba chegando à causa raiz. Pode ser 6, 4, mas em média 5, por isso o nome chama-se Investigação dos 5 Porquês. Essa investigação dos 5 porquês ela é tão intuitiva que ela é a base de todos os profissionais que precisam fazer um diagnóstico. Por exemplo, um médico. Um médico, vou dar um exemplo apenas para ilustrar, chega um paciente para ele com tosse produtiva. É o que ele está vendo, é, portanto, a ponta do iceberg. Ele também está vendo que o paciente está com febre de 38 graus. Isso ele está vendo e todo mundo está vendo. Ele poderia dar um antitussígeno para o indivíduo, para parar a tosse, e um antitérmico. Resolveria o problema? Não, não resolveria o problema, porque existem as causas raízes para que deram origem àquele problema. Então, ele vai começar a perguntar os porquês e vai ver que o indivíduo tem uma condensação pulmonar devido a uma obstrução brônquica e, na verdade, o processo raiz importante é uma pneumonia bacteriana. No fundo, esse paciente tem que ser tratado
com antimicrobianos e não com antitussígeno ou com antitérmicos. É baseado nos 5 porquês e nas análises de causa raiz que o médico, o enfermeiro, quem faz o diagnóstico, não se limita apenas ao que está vendo por cima, a copa da árvore, mas tem que buscar a raiz daquela árvore para saber qual é a causa ou quais são as causas principais, chamadas causas raízes. E, finalmente, de posse da causa raiz e das causas raízes, ele pode desenvolver um plano de ação com recomendações para que aquele erro não volte a ocorrer. Também são 7 princípios básicos para que você faça um bom plano de ação, priorizando os erros, priorizando os fatores contribuintes e os problemas na prestação de cuidados mais relevantes. Ainda que você levante 20, 30, você tem que priorizar aqueles fatores mais relevantes no seu protocolo, no seu plano de ação, listando as ações necessárias para atingir esses fatores que você descobriu, identificando os responsáveis por cada ação. Cada ação tem que ter um responsável, com nome, sobrenome, CPF, identificando o tempo estimado para a implementação daquela mudança. Esse tempo tem que ser um tempo razoável, não pode ser eu vou mudar daqui, eu pretendo que essa mudança ocorra daqui a 5 anos. Isso não é um bom plano de ação, lógico, daqui a 5 anos tudo mudou. De modo que tem que ser um plano de ação com período, um tempo de conclusão razoável. Identificar os recursos necessários, e essa é uma fase muito importante. De nada adianta você botar no seu plano de ação que você precisa de um equipamento que está acima das posses da sua unidade. Então, você tem que fazer um plano de ação que seja realista, que seja de acordo com as posses da sua unidade. Não só as posses, como também a estrutura que a sua unidade tem, a estrutura física da sua unidade. Um plano, portanto, realista com relação ao tempo e principalmente com relação a custo. Acompanhar o cumprimento do plano de ação. Tem que ter um acompanhamento, senão ele se perde e acaba que as ações não são feitas ou são feitas pela metade. E, finalmente, determinar as metas com tempo para avaliar esse plano, avaliando as metas e os resultados. Isso é um bom plano de ação se todas essas etapas forem seguidas. Finalmente, a última parte da apresentação, como prevenir os riscos e erros. A gente vai falar aqui de um instrumento bastante utilizado, que é o FEMEA, que é a análise do modo e efeito de falha, que é de todos, seguramente, o instrumento mais utilizado para prevenir o erro. É, portanto, um instrumento prospectivo de erros. Os outros dois eram retrospectivos, eram reativos. Aqui eu vou criar algum setor, criar algum procedimento ou um processo e quero saber o que está envolvido para criar um processo com menos falha possível. O FEMEA, como os demais, também é um instrumento que foi criado pela indústria para evitar que as falhas e os modos, os jeitos como as falhas acontecem, sejam repetidos. Então, aqui existem vários tipos de FEMEA e nós utilizamos os FEMEAs de processo, né? Mas existem vários tipos de FEMEA, FEMEA de design, existem outros tipos de FEMEA. Para análise de erro em saúde, nós usamos o FEMEA de processo. Análise do modo e efeito de falha significa dizer que eu vou analisar como o erro acontece, qual é o efeito que ele acontece e como que nós podemos controlar esse efeito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Primeira etapa, a gente identifica o processo a ser analisado e seleciona um grupo multidisciplinar de preferência, por exemplo, 5 a 10 pessoas, no máximo 10 pessoas. Digamos que nós queremos analisar um processo de administração de insulina.
Esse processo é um processo relativamente simples, porém tem algumas questões que precisam ser bem definidas, uma vez que existem vários tipos de insulina hoje em dia e ele é um processo por si só único, né? Administração de insulina. Então, a etapa 3, definir como que as falhas acontecem. A pergunta que você vai fazer é o que poderá falhar nesta atividade e quais tipos de falhas poderão ocorrer. São os modos da falha. Nós podemos dispensar o medicamento errado, a insulina errada, ou podemos dispensar, não dispensamos o medicamento porque ele não é administrado. Quais são as causas? Por que essas falhas podem ocorrer? Esses modos de falha podem ocorrer. Ou falha no preenchimento da etiqueta, faz com que eu dispense o medicamento errado, ou falta do medicamento e o medicamento não é administrado. Qual é o efeito? O que causa? Qual é o impacto? É a etapa 5. Qual é o impacto, o que poderá acontecer se essa falha ocorrer? Se a dispensação do medicamento foi errada, por falha na etiqueta do frasco, pode ocorrer hipoglicemia no paciente. Por outro lado, se o paciente é diabético e o medicamento não é administrado, ele pode fazer hiperglicemia. Então, o efeito da falha é o efeito daquela falha no paciente. Qual é o impacto que aquela falha pode ocorrer. E, finalmente, identificar quais são os mecanismos de controle que aquela unidade tem para evitar aquele modo de falha. Ou seja, o que eu posso fazer, o que a minha unidade tem para que a dispensação de medicamento não seja errada, ou para que o medicamento não seja administrado, né? Quais são os medicamentos de controle? Duplo cheque, ou checar a prescrição, né, do médico com o que eu estou administrando, e esses são os controles que eu posso detectar para evitar esses modos de falha. Muito bem, vamos agora à parte mais importante, que vai ser identificar qual é o risco que este processo tem de acordo com esses modos de falha. Existem 3 grandes grupos que eu vou ter que identificar. Um é a gravidade do efeito do modo de falha. Então, eu estou trabalhando com a primeira coluna da planilha, modo de falha. Qual é a gravidade dos efeitos de modos de falha? Os efeitos são hipoglicemia e hiperglicemia. Para o modo de falha, dispensação de medicamento errado, o efeito é hipoglicemia. Para o modo de falha, medicamento não é administrado, eu tenho hiperglicemia. Qual é a gravidade da hipoglicemia? E qual é a gravidade da hiperglicemia? Eu dei 8 e 2 baseado numa tabela que geralmente se usa, existem outras, mas essa é a tabela que se usa em saúde. Por que eu dei 8 para hipoglicemia e 2 para hiperglicemia? Porque a hipoglicemia é um efeito muito mais grave do que a hiperglicemia. 8, então, é o efeito de falha que pode resultar em intervenção para manter a vida do paciente com médio risco de óbito ou sequelas, necessitando de monitoramento e medidas especiais em unidade de terapia intensiva. Então, eu dei uma nota alta para esse efeito. É um efeito grave, portanto, altamente grave. Podia ser muito alto, eu daria 9 ou 10. E para a hiperglicemia eu dei 2. O efeito de falha pode só ser reconhecido por pessoal altamente capacitado, exigindo maior monitoramento, mas pode não comprometer nenhuma função, não causar dano no paciente. Eu dei 2. Então, a gravidade diz respeito ao efeito, né? Agora nós vamos, ainda na etapa 7, determinar a ocorrência dos modos de falha. Qual é a chance que existe do medicamento ser dado o medicamento errado? E qual é a chance, qual é a probabilidade do medicamento não ser administrado, né? Na minha unidade, sempre na minha unidade. A ocorrência de eu administrar o medicamento errado é 2.
E a ocorrência, a probabilidade de ocorrer o medicamento não ser administrado é 4, e eu também tenho uma tabela que dá uma possível taxa de falha remota, baixa, média, alta ou muito alta. Nós demos 2 para a hipoglicemia, né? 2, portanto, é baixa, é relativamente baixa ou baixa. É pequena a probabilidade dessa ocorrência. Processos semelhantes, de maneira geral, não apresentam esse tipo de falha. Acredita-se que de 1 em 5 mil, portanto, nota 2. Para 4, então, o médio. É média a probabilidade, é 1 em 200, é um pouco maior. E, finalmente, nós fazemos a detecção provável das falhas do meio de controle, ou seja, o que eu tenho que eu posso controlar estes modos de falha. Para medicamento errado, né, para falha no preenchimento da etiqueta, eu posso fazer um duplo cheque. Esse é a minha forma de detectar esse modo de falha, essa causa de falha. E para a falta da medicação, eu não tenho controle. Não há nenhuma forma de detecção. Esse D aí é detecção provável das falhas, né? Eu trabalho com a parte de controles. E aí, então, eu vou, que também tem uma tabela que diz que a detecção é muito alta, certo? É certo que eu vou detectar, né? É alta, é média, pequena ou é mínima, né? Então, eu dou de 1 a 10. Quando eu não tenho como detectar, e eu não tenho como detectar a falta do medicamento no meu hospital, a possibilidade é nula de detectar, então é 10. E agora, então, eu vou passar para a parte mais importante, que é determinar o índice de risco de dano. Eu vou multiplicar esses valores da gravidade, da ocorrência e da detecção entre eles e vou obter o número. E esse número mostra que a hipoglicemia, o efeito da hipoglicemia e o efeito da hiperglicemia tem um risco altíssimo, muito mais alto do que o da hipoglicemia, mais alto do que o da hiperglicemia, 112 para 80, de modo que eu vou trabalhar prioritariamente a dispensação do medicamento errado. Eu vou fazer um plano de ação para a dispensação de medicamento errado com muito mais prioridade do que eu vou fazer um plano de ação para medicamento que não é administrado por falta da medicação, porque o índice de risco de dano para o paciente é muito maior para a hipoglicemia. É claro que eu dei apenas 2 exemplos, mas existem inúmeros modos de falhas, e no brainstorming, um grupo de pessoas, de profissionais que conhecem o assunto, vão identificar muitos outros modos de falhas, né? Mas aqui a gente deu apenas 2. E aí, de posse desse índice de risco de dano, eu então posso fazer o meu plano de ação. Um plano de ação bom tem que ter o que eu quero fazer, qual é a minha ação, como que eu vou fazer a minha ação, quando, qual é o prazo e quem é o responsável. Eu faço um plano de ação simples, como garantir o uso do medicamento certo, adotando etiquetas com código de barra, por exemplo. O meu prazo para obter isso, eu sei que eu tenho recursos para fazer isso até dezembro de 2019 e estipulo que o chefe da farmácia, a chefe da farmácia Maria, é responsável para seguir, para acompanhar essa ação e fazer essa ação. Garantir o estoque de insulina na farmácia, fazendo controle diário do estoque, e eu sei que eu posso concluir essa ação até junho de 2019, e o José, do almoxarifado, é o responsável por isso. E assim vai todas as ações que eu vou colocando numa tabela, com prazos para serem acompanhados pelos seus responsáveis. Nós vamos terminando por aqui. Eu queria dar uma dica para vocês: reunir uma equipe do seu hospital, o seu grupo de núcleo de segurança do paciente, e faça uma sessão de 5 porquês, utilizando algum processo simples, porém frequente e problemático para a sua unidade.
você poderá ser chamado para apresentar os resultados por essa análise na próxima sessão. Muito obrigada, um bom estudo e até a próxima sessão.